A paz de Jesus, meus irmãos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós daremos prosseguimento, tá? A série aí que nós estamos vendo sobre as profecias que mostram o anticristo islâmico. Hoje é a parte 3 e eu estarei pontuando, tá? Isaías, amém? Eu já tenho um estudo no canal aí meu, tá? Que eu mostrei 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, que Paulo tira de Isaías 11, tá? Que é o que a gente vai ver hoje. Só que eu vou estar trazendo coisas novas, amém? E hoje eu não vou também estar mostrando todo o contexto, tá? Desse texto. Eu estarei pontuando Isaías 10 e Isaías 11, amém? Que o contexto, né? Esses dois textos mostram as origens do anticristo. Só que esse texto é bem profundo, tá? Ele começa lá no capítulo 7, tá? E eu mostrei, né? Tem um estudo aí no meu canal, uma série também, mostrando aí nos mapas mentais, tá? Todo o contexto desse texto, que mostra ali o Messias, né? Coisas bem profundas, né? Que até Mateus cita também no seu evangelho, tá? Eu recomendo também vocês assistirem esse vídeo, que é um vídeo muito bom, amém? Então, eu estarei mostrando o contexto desse texto, tá? De Isaías 11, que revela as origens do anticristo, e estarei também mostrando algumas figuras que tem ali nesse livro de Isaías também, que está em volta dessas profecias aí de Isaías, que vai do 7 ao 11, amém? Então, eu estarei também casando com outro profeta, que é Ezequiel. E por conta disso, o vídeo hoje deve passar um pouco além de 30 minutos. Então eu peço perdão aos irmãos aí, tá? Mas é importante a gente estar casando as profecias, né? Tá somando essa profecia que de Isaías, tá diretamente ligada com Ezequiel. Entendeu? Pra gente poder estar fechando o entendimento dessa parte. Entendeu? Então, por isso que hoje o vídeo deve ser um pouquinho mais extenso, tá? Mas vai valer a pena. Que vocês vão ver ali as coisas grandes que o Senhor tem revelado pra gente e mostrado, né, nessas profecias, tá? Eu vou estar procurando estar sempre trazendo coisas novas aí, tá, pros irmãos, mesmo que eu esteja repetindo, né, alguns conteúdos que tem aí em outros canais que os irmãos devem acompanhar, mas eu vou estar também procurando trazer coisas novas aqui no canal, amém? Esse é o meu objetivo, trazer coisas novas para os irmãos estar podendo crescer, tá? Tá podendo interpretar melhor, né, as profecias, e para os irmãos estar muito mais preparados, né? Quando assim realmente o anticristo se levantar, amém? Os irmãos aí também estão percebendo que eu estou aqui segurando o microfone assim perto da boca, é porque tem alguns irmãos aí que reclamou, né, que o áudio tem ficado baixo nos meus últimos vídeos. E realmente nos meus 2 últimos vídeos eu mudei, né, o método de gravar, porque no celular eu estava tendo problemas na hora de postar o vídeo, que estava ficando um formato muito grande. Então eu também queria estar compartilhando a tela do meu computador, então eu estava querendo trazer uma inovação melhor, né? Só que eu ainda não tenho muitas ferramentas, amém? Então por enquanto eu só tenho esse microfone, né, que ele não é lá isso tudo, mas tem quebrado bastante o galho aí. Então, como eu também não arranjei um suporte para também estar podendo segurar o microfone mais perto da minha boca, eu estou tendo que segurar. Amém? Então peço perdão aí aos irmãos por isso. Vou procurar com o tempo aí estar melhorando as ferramentas do canal. Amém? Então, vamos para o estudo de hoje. Essa é a parte 3. Bom estudo a todos. E vou estar aí compartilhando a minha tela do meu computador. Irmãos, o texto, né, que a gente vai começar lendo é 2 Tessalonicenses 2:8. Que Paulo aqui, né, vai dizer que na vinda do Senhor Jesus, né, ele vai pegar o anticristo, né, o de fato Inico vai se revelar antes, né, que é o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então você vê, né, que Paulo aqui está falando como que o Senhor na sua vinda vai matar o anticristo. E esse texto, né, a própria referência aqui já vai deixar aqui pra gente. Deixa eu só abrir aqui para não ficar na frente da minha foto, quer dizer, do vídeo aí, né? Tá vendo? Isaías 11:4.
que é o texto que a gente vai abrir agora. E vamos analisar todo esse contexto. Então vamos analisar aqui agora o texto, né, de Isaías 11:4. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso, né? Então você vê que Paulo está tirando dessa parte aqui de Isaías, né? Esse texto de Isaías, ele vai falar o quê? Do nosso Senhor, né? Agora a gente vai ver que aqui o contexto desse texto, ele vai revelar, né, quem é esse perverso aqui, tá? Porque aqui o contexto desse texto vai mostrar quem é esse perverso que o nosso Senhor vai matar no futuro com o sopro de seus lábios, que Paulo cita lá, aplicando o quê? Para o anticristo. Amém? Vamos lá, você vê que aqui é o capítulo 11, nós vamos para o capítulo 10, para a gente entender todo o contexto. O contexto realmente geral desse texto, eu já falei que começa em Isaías capítulo 7, tá? Que traz coisas profundas, mas eu já tenho estudos aí no meu canal mostrando todo esse contexto. Quem quiser ver, é só procurar aí. Vou deixar também na descrição aí, quem quiser ver. Olha só que interessante. Olha o verso 5 do capítulo 10. Ai da Assíria. Olha só. Então você vai ver que aqui vai ser uma profecia contra a Assíria. Tá? Quem não conhece esse reino da Assíria, né? A Assíria foi um reino que dominou toda aquela parte do Oriente. Amém? E onde tinha por sua capital Nínive, tá? Que foi edificada por quem? Por Nimrod, a primeira tipologia, digamos assim, do anticristo. Amém? Vamos continuar lendo. Cetro de minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Envio-na contra uma nação ímpia, contra o povo da minha indignação. Lhe dou ordens para que lhe roube a presa e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, com a lama das ruas. Então, irmãos, essa profecia aqui, tá? O Senhor está usando essas expressões aqui, você entende melhor no meu estudo completo, que eu falo sobre os 3 filhos de Isaías. Amém? Que Isaías vai ter 3 filhos e um deles vai ser quem? Emanuel, que vai estar lá no capítulo 7. Então você vai ver que esses 3 filhos de Isaías vão trazer coisas magníficas, né? Vão servir para sinais e prodígios, como o próprio profeta fala, né? No contexto. E realmente, esses filhos de Isaías, Deus mostrou coisas magníficas, né? Mostrando a primeira e a segunda vinda do nosso Messias, mostrando o modo que ele ia nascer, amém? E mostrando que no futuro ele vai estar vindo de novo fazer justiça contra o seu povo, né? Na verdade, a profecia vai começar muito profunda, porque ela vai começar o quê? Mostrando também a rejeição de Efraim. Para quem conhece as 2 casas, né, de Israel, né, sabe do que eu estou falando. Essa é uma chave para você entender as profecias. O livro de Isaías, né, ele vai também estar profetizando a queda de Efraim, né? Então, e quando você soma com Oséias, com os 3 filhos de Oséias, que também teve 3 filhos, você vê as coisas magníficas que o Senhor está trazendo ali. Entendeu? Então, no livro de Isaías vai mostrar, né, que Efraim fez aliança com o rei da Síria, tá? Não da Assíria. E eles vão querer invadir Judá, guerrear contra Judá. Aí esse também vai ser um dos motivos que o Senhor vai rejeitar Efraim como povo. Aí o que o Senhor vai fazer? Vai dar ordens ao rei da Assíria, tá? Para atacar Efraim e levar eles cativo. Entendeu?
Então, por isso que aqui o Senhor está dizendo isso aqui, ó, envio-no contra uma nação ímpia. Só que aí, a Assíria, né, depois de levar Efraim, né, que é a casa de Israel, para o cativeiro, ele vai começar o rei da Síria vai começar a se engrandecer muito e vai querer o quê? Atacar Judá também, tá? Então essa aqui vai ser a profecia, mostrando o coração do rei da Síria, né, querendo atacar Judá. Então a gente vai poder entender o contexto aqui lendo, né, melhor o texto. Tá? Eu vou tentar não me alongar muito, mas vocês têm que ter isso na mente para vocês entenderem também a profecia, né? Porque toda profecia ela tem seu contexto histórico. E o Senhor usa esses contextos históricos, né, como tipologias para apontar o futuro. Porque você vai ver coisas aqui que não aconteceu no passado, quando esse rei da Síria tentou invadir Judá no passado. Amém? Vamos continuar lendo. Quem quiser também entender melhor, soma esse meu estudo com esse estudo que eu trago, tá? Sobre os 3 filhos de Isaías. Eu vou deixar, é uma série também, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo. Vamos lá, verso 7. Ela, porém, assim não pensa. O seu coração não entende assim. Antes intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações, né? Vamos pular por 10. Eu vou também estar pulando, né, alguns textos, irmãos. Para trazer um resumo, né? Para o vídeo não ficar imenso, mas os irmãos leiam aí o capítulo 10 todo. O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores que de Jerusalém, do que as de Jerusalém e de que as de Samaria. Então, aqui você já vai começar a ver, né, a arrogância, né, da boca desse rei da Síria. Olha só, foi o que eu acabei de dizer aqui. Ele vai começar a ameaçar o quê? A Jerusalém, porque o quê? Ele atacou Samaria. Samaria, para quem não sabe, era a capital de Efraim, né? Então, Efraim foi para o cativeiro assírio, foi rejeitado como povo, né? E eles invadiram Samaria, pegou o povo de Efraim, que era a casa de Israel, e levou para o cativeiro assírio e espalhou entre as nações. Só que o que vai mostrar o contexto geral da profecia de Isaías 11, quando você soma também com os 3 filhos de Oséias? Vai mostrar que no passado a Assíria levou cativo, né, a casa de Israel, que é Efraim, porque eles, além do seu pecado, né, da idolatria, as coisas horríveis que eles fizeram, eles ainda quiseram fazer aliança com a Síria e atacar Judá, entendeu? Só que no futuro o Messias iria fazer o quê? Iria vir, né, ter sua primeira vinda, morrer pelos nossos pecados, né? Assim, através da morte dele, nós recebemos o Espírito Santo, né? E através o que? Da pregação da fé, né? O Senhor constituir novamente a casa de Israel, né? Que é Efraim. Só que agora os gentios, né? Quando o Senhor está chamando de novo a casa de Israel, os gentios estão entrando através dessa bênção, né, que tinha através de Efraim, de se tornar a plenitude dos gentios. Quem conhece a doutrina das 2 casas de Israel entende isso que eu estou falando, entendeu? Então, olha as coisas profundas que tem aqui por detrás, né, desse capítulo de Isaías. E quem está fazendo isso tudo é o rei da Síria, né, que no passado ele fez isso com o povo de Deus, né? Lógico que amando do próprio Deus, só que no futuro, tá? Ele vai estar voltando, né, contra Jerusalém. É isso que a gente vai ver aqui nesse estudo. Ele vai estar voltando contra Jerusalém. Olha só. Olha a arrogância que está na boca dele. Ele vai vir arrogantemente aqui no passado, tá? Contra Jerusalém, mas o Senhor não vai deixar. Olha só. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida e a altivez dos seus olhos. Olha só, né? Foi o que eu acabei de falar aqui, né? O Senhor vai ter uma obra primeiro no Monte Sião, que é a primeira vinda, no contexto geral,
Está falando a respeito da primeira vinda do nosso Senhor, da morte, da ressurreição dele, né? E a obra que ele está fazendo agora, que é chamando o quê? A casa de Israel de volta. Ele está unindo novamente as duas casas, né? E agora Efraim está voltando com a plenitude dos gentios. E nós fazemos parte o quê? Do reino de Israel. Amém? Porquanto o rei disse, né? O rei da Síria, com o poder da minha mão fiz isso, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos, né? Olha a altivez desse rei da Síria, né? Olha a arrogância que está na boca desse rei da Síria, no passado já, né? Interessante isso, né? A mesma arrogância, a boca arrogante que vai estar lá no futuro, no anticristo. Acontecerá, olha o verso 20, acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os das casas de Jacó, que se tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que o feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Quem é que feriu? Né? No passado foi o rei da Síria, que levou cativo Efraim. E no futuro vai ser de novo o rei da Síria, né? Só que agora o rei da Síria vai estar cometendo o quê? Uma abominação, né? Porque não vai ser a mando do Senhor que o rei da Síria vai vir no futuro e fazer o que ele vai fazer com o povo de Deus. Amém? E os restantes se converterão ao Deus forte. Sim, o restante de Jacó. Porque ainda que teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada, transbordante de justiça. Olha só que interessante, né? O apóstolo Paulo, ele cita esse texto aqui lá em Romanos 9, né? Para falar também a respeito da chamada dos gentios. Né? São coisas que eu já falei aqui, né? Coisas profundas que Deus está trazendo aqui. Efraim foi rejeitada, né? Quando você soma com Oséias, e eles vão o quê? Se tornar como a areia do mar. Mas só um restante, né? Um remanescente que se converterá, né? Esse remanescente é o quê? É aquele que crê na pregação da fé, né? E eles se converterão ao Deus forte. Olha só que interessante. Tá ligando lá, aqui o contexto está sendo ligado com o Emanuel, lá do capítulo 7. Tá vendo as coisas grandes? A soma das profecias que Deus dá, né? O contexto geral. Por isso que é importante também você ver esse outro vídeo da explicação aí, né? Que eu explico desde o capítulo 7 de Isaías. Amém? São coisas profundas que Deus traz aqui. Verso 24. Pelo que assim diz o Senhor, Deus dos exércitos. Meu povo que habitas em Sião, não temas a Assíria, quando te ferir com vara e contra ti te levantar o seu bastão, à maneira dos egípcios. Olha só que interessante, né? Vamos meditar nesse texto aqui. Não tema a Assíria. Olha a instrução que o Senhor está dando aqui. Para não temer a Síria quando ela ferir com a vara, a maneira dos egípcios. Por que o Senhor está dizendo isso, né? É interessante. Você vê que esse contexto aqui, irmãos, o Senhor, ele vai livrar Judá, né, do rei da Síria. A gente vai comprovar isso. Judá vai ser livrada desse rei da Síria que vai querer atacar eles. E eles não vão invadir. O rei da Síria não vai chegar a invadir Judá, né? Nesse contexto histórico. Mas aqui a profecia está falando que ele vai ferir. Entendeu? Então você vê que essa profecia não se cumpriu no contexto histórico. Tá? Porque essa parte aqui não aconteceu no passado. Porque Judá ela foi liberta do rei da Síria. O Senhor mesmo não deixou o rei da Síria no passado ferir Judá. Entendeu? Então a gente já começa a ver que essa é uma profecia que não se cumpriu. E o alerta de Deus é o quê? É para o rei da Síria.
que ele vai ferir o povo de Deus de uma tal forma, do quê? Igual a maneira dos egípcios. Isso é bem interessante, né? Vamos continuar lendo, para depois eu explicar aqui. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir. Consumir quem? A Assíria. Você vê que isso é bem interessante, né? Porque primeiro a Síria vai estar ferindo o povo de Deus com a vara da maneira dos egípcios, e depois, né, que isso tiver acontecido, Deus vai vir com ira. Isso não casa com Apocalipse? Casa, irmãos. Por quê? Muita gente gosta, né, de separar, né, a ira de Deus como sendo a grande tribulação toda. Não, irmãos. As profecias não mostram isso. A grande tribulação não é a ira de Deus. Grande tribulação vai ser o quê? Primeiro a ira do anticristo, do diabo, ferindo o povo de Deus. E em resposta a isso, né, a grande perseguição que esse anticristo vai estar ferindo o povo de Deus, vai se acender o quê? Ira em Deus. Aí sim ele vai vir e fazer justiça para o seu povo. Entendeu? Então a ira de Deus vai começar o quê? Nas 7 taças da ira de Deus. Amém? Que essa é a ira que a gente vai ser livrado, que o apóstolo Paulo fala, né? Que Deus não nos destina para a ira futura. Começa nas taças da ira, nas 7 taças, e vai terminar o quê? No lago de fogo. Amém? Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto à penha de Horebe, e a sua vara estará sobre o mar, e ele levantará como fez no Egito. Isso também casa com o Apocalipse, irmãos. Sabe por quê? Porque em Apocalipse 12, você vai ver um revivimento do contexto do Egito. E o contexto do Egito vai ser revivido. Então, irmãos, vamos aqui para Apocalipse 12, né? Para vocês terem esse entendimento. Que o contexto do Egito ele vai ser revivido, irmãos. Né? Assim como Israel no passado não sofria, né, aquelas pragas, né, que Deus lançou no Egito, o povo de Deus no futuro, na grande tribulação, também não vai sofrer. Né? E o contexto do Egito vai ser revivido. Por isso que o Senhor está falando aquilo. Né? Quando a Síria vir e com vara, né, e te ferir, não temas, a maneira dos egípcios, né? Porque o contexto do Egito vai ser revivido. Né? E Faraó é chamado de dragão do mar, né, em Ezequiel. Né? São figuras que Deus traz, né, mostrando, revelando assim suas coisas proféticas. Né? Deus mostrando que o que aconteceu no passado vai acontecer de novo no futuro. Amém? E olha só que interessante que diz em Apocalipse 12. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Né? Esse texto aqui é tão profundo, irmãos. Né? Traz as duas alianças. Né? Mostra o quê? Que essa mulher, né, fala a respeito da esposa de Deus e ela tem o quê? 12 estrelas. Né? Fazendo uma alusão ao quê? As 12 tribos de Israel. Amém? E quantas pessoas, né, aí fazem separação, né, da igreja de Israel. Né? A própria igreja é o próprio Israel de Deus, só que o Israel espiritual, né? Não o Israel literal da carne. Né? A doutrina das duas casas de Israel mostra isso. Amém? E a mulher está vestida do sol por quê? O sol é a realidade, né? É a nova aliança. Por isso que ela está vestida do sol. E a lua é a sombra. Né? Tudo que estava na antiga aliança é a sombra. Né? Inclusive, a antiga aliança ela rodava com base com o quê? No calendário lunar. Né? Então, aqui está mostrando aqui, aqui é a esposa, né? Vestida da nova aliança e com a lua debaixo dos pés. Ou seja, ela está com a realidade, não está com as sombras. Amém? Que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz, né? Essas expressões, dores de parto, né? Também está espalhada pelos profetas, né? Essas dores de parto que a mulher sofre é o quê? É tribulação, né? Só que todo mundo, né? Todo o mundo em si sofre dores de parto. Né? Paulo fala isso, se não me engano, em Romanos 8.
né? Mas a diferença de nós e do mundo é que as nossas dores de parto geram o quê? O filho, né? O filho que é Cristo. Em nós está sendo gerado Cristo. E no mundo não está sendo gerado isso, né? Vamos dar um pulo aqui no verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto. A mulher, quem é essa? A esposa, né? Que eu acabei de falar, do contexto. Onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele sustentasse durante 1260 dias, né? Olha só que interessante. A mesma coisa aconteceu o quê? Com Israel, quando eles foram para o deserto fugindo de quem? De Faraó. Quando o povo foi liberto, né? Deus ali deixou Israel um período no deserto e Deus, o próprio Deus sustentava, né? Caía maná do céu. Foram abertas também fontes de água, né? E você vê que do jeito que vai estar a terra, né, com os toques das trombetas, o povo de Deus não vai poder estar podendo comprando e vender, né? Ainda mais que vai ter o quê? Marca da besta. Sem a marca da besta ali, o povo não vai poder o quê? Comprar e vender. Isso ali é literal, né? Comprar e vender é literal. Então esse vai ser um período que o povo de Deus vai estar dependendo do quê? Do próprio Deus. Por isso que o contexto do Egito vai ser revivido. O povo de Deus vai para o deserto, a esposa vai para o deserto, e o próprio Deus vai sustentar ela longe da vista do dragão, né? 1260 dias, 3 anos e meio. Amém? Olha só que o texto vai continuar dizendo, verso 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera a luz ao filho varão, né? É o que eu acabei de explicar. A mulher aqui do contexto é a igreja, né? É o povo de Deus, tanto judeus e gentios, que vai dar a luz o quê? Está dando luz aqui a Cristo. Amém? Ela está sofrendo dores de parto, mas está sendo gerada nela quem? Cristo. E a perseguição do dragão é quem? É a besta, né? Junto com o dragão, que vai querer matar e perseguir o povo de Deus, né? E olha só, e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, ali onde é sustentada durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente, né? Então você vai ver que é a mesma coisa que está dizendo acima, né? Para você ligar 1260 dias com 2 tempos e metade de um tempo. Mesma expressão de Daniel, né? Então, quando você soma 1260 dias com 2 tempos e metade de um tempo, você tem 3 anos e meio. Então, Deus está ligando, né, esses contextos o quê? Para você não ligar 1260 dias com 1260 anos, né? Mostrando aqui o quê? Que é 3 anos e meio. Né? O tempo da grande tribulação, quando a marca da besta estiver imposta pelo anticristo e a igreja não poder nem comprar, nem comprar, né, poder se alimentar, e o próprio Deus vai fazer isso com o seu povo. E você vê que para essa mulher foi dado o quê? As 2 asas da grande águia, né? É o mesmo texto que vai aparecer em Êxodo 19, quando Deus liberta o povo de Faraó, né? Manda aquelas pragas, 10 pragas no Egito, e Deus liberta o povo de Israel, e ele fala essa mesma coisa quando o povo passa, né? E Deus ali faz aquilo, né? Fecha o mar, né? Matando assim quem estava perseguindo eles. E olha só, subiu Moisés a Deus ao monte do Senhor e chamou-lhe e disse: assim falarás à casa de Jacó e aos seus filhos de Israel: tende visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas da águia e vos cheguei a mim. Entendeu? Então olha só como é que o contexto do Egito está sendo revivido lá em Apocalipse 12. Lá fala que é as 2 asas da grande águia. Por quê? Aqui só fala que é as asas da grande águia. Porque agora o reino está dividido o quê? Em 2 casas. Por isso que é as 2 asas. Entendeu? O reino de Deus está dividido em quê? Em casa de Judá e casa de Israel. E aqui ele estava unificado. Por isso que fala que é só as asas da águia. Entendeu? Você pode falar, lá fala que é as 2. Né?
Mas não, a ligação é direta com esse texto aqui por causa disso. Entendeu? Essa é a revelação lá espiritual do texto. Então você vê as ligações, né? Que tem com o contexto do Egito sendo revivido. Né? Acho que isso está claro, né? Na mente dos irmãos. Então, voltando aqui para Isaías capítulo 10, né? Versículo 24, 25 e 26, que foram os últimos que a gente leu. Então você vai ver aqui, né, o motivo, né, de Deus estar fazendo essa alusão, né, ao contexto do Egito sendo revivido. Amém? Então a gente comprovou lá em Apocalipse 12, né, que o contexto do Egito vai ser revivido. Mas só que não vai ser os egípcios, né, que vai estar ferindo o povo de Deus. Vai ser a Assíria. Amém? E você vai ver, né, que em Apocalipse também diz o quê? Que a besta vai proceder dos 5. Então, esse proceder, né, essa besta que foi no passado vai ser quem? Vai ser a Síria que vai estar sendo revivida. O Império Assírio que vai estar sendo revivido. Amém? Vou mostrar aqui algo bem interessante para os irmãos. Olha só no mapa. Tá? Se lembra do mapa que a gente viu de Daniel? Né? Esse mapa aqui que a gente viu de Daniel no estudo passado, né? Que aquele chifre pequeno, que é Antíoco Epífanes, dominou toda essa parte, né, do Império Grego, né, que se dividiu em 4, essa parte oriental do Império Grego, né? Olha só que interessante, a região que o Império Assírio dominou, a mesma parte, olha só, o Império Assírio. Então você vê o quê? Que aquela figura também lá de Daniel 8, que mesmo que ele era um rei grego, ele dominava a parte o quê? Do Império Assírio, do antigo Império Assírio, né? Você acha que isso é à toa? Não é. Então a gente vê que na profecia, no futuro, é a Assíria que está novamente no futuro. Amém? Vamos continuar comprovando isso. Olha só. Verso 33. Mas eis que o Senhor dos... Eis que Adonai, né? Adonai, Yahweh dos exércitos. Que aqui Senhor, Senhor, né? Porque a Bíblia traduz como Senhor, mas aqui é o nome de Deus, né? No original é o nome de Deus. Ó. Yahweh. E aqui com certeza é Adonai, né? Adon, né? Que é Senhor também. Cortará os ramos com violência. As árvores do alto porte serão derribadas, e as altivas serão abatidas. Cortará com ferro as brechas da floresta, né? Isso daqui é o Senhor profetizando contra o quê? Esse reino da Síria, né? Ó. Tá vendo? E no futuro, né? Olha só. Cortará com ferro as brechas da floresta, do Líbano cairá, pela mão de um poderoso. E quem é esse poderoso? Do tronco de Jessé sairá um rebento, de sua raiz um renovo. Quem é esse? É o Messias, né? Olha o contexto. Aqui o capítulo mudou, mas é o mesmo contexto. Amém? Olha. Entendeu? O Senhor vai estar profetizando contra a Síria, né? Cortará, né? Esse aqui é outro tema, né? Que é bem interessante. O Líbano, né? O irmão Márcio aí do canal Efraim trouxe aí mostrando que tem chances, né? De a grande cidade no futuro que vai ter uma sede, né? O anticristo vai ter uma sede. E essa grande sede no futuro tem grandes chances de ser o Líbano, né? Tem muitas profecias que realmente mostram que talvez essa grande Babilônia, que vai ser uma grande cidade que vai se tornar no futuro, que vai ser a sede do anticristo, talvez seja realmente o Líbano. E você vê que as profecias estão mostrando isso, né? Mas vai ter um poderoso que vai vir, né? E vai fazer justiça ao seu povo. E vai ser quem? Esse poderoso do tronco de Jessé. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvido. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a vara de sua boca com... Desculpa, irmãos.
ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o perverso. Entendeu o contexto agora, irmãos? Desse texto que Paulo cita em 2 Tessalonicenses 2:8, falando do anticristo. No futuro, vai se levantar um do tronco de Jessé, que já se levantou, né, do passado, veio a primeira vez. Quando você casa as profecias todas, né, começa lá no capítulo 7, como eu já falei. Ele vai vir, vai ter a primeira vinda, ele vai morrer, vai unir novamente as duas casas. A Síria, do contexto, vai estar oprimindo o povo de Deus, né? Coisa que não aconteceu no passado. No contexto histórico eu já expliquei aí. Mas vai estar ferindo o povo de Deus, mas esse poderoso, vai vir um poderoso de Deus, que é quem? O Messias. Vai vir e vai matar esse perverso com o sopro de suas bocas, que é o rei da Síria. Então, irmãos, toda profecia, como eu já falei aqui, tem seu contexto histórico, amém? Ela vai ter teve um cumprimento parcial no passado, tá? Quando o rei da Síria, ele quis invadir Judá, tá? E não conseguiu. Mas você vê que na profecia lá que a gente leu de Isaías 10, né? Ele vai conseguir, vai ferir o povo. Não só Judá, mas também vai ferir também a casa de Israel, que é os gentios. Amém? Então, essa profecia, né? Ela está se remetendo a esse fato aqui, ao rei Senaqueribe, que ele quis invadir Judá no passado, tá? A gente vai analisar aqui agora as coisas que vai acontecer aqui, né? Para a gente extrair as figuras que Deus vai estar usando aqui, para a gente extrair o nosso conhecimento e ligar os pontos, amém? Não vou ler tudo, tá? Porque o vídeo já está muito grande. Vocês leiam aí tudo. Vou ler Isaías 36 e 37, mas não todo, mas vocês leiam aí em casa. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Vamos dar um pulo agora no verso 13. Né? Aí, esse daqui vai ser um dos generais do rei da Síria, né? Vai trazer as palavras do rei. Olha só a arrogância. Então Rabissaquer, né? Acho que é Rabissaquer, se pronuncia assim. Se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, né? O rei Ezequias de Judá, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente livrará esta cidade, não será entregue no rei da Síria. Então você vê que aqui, né, o rei da Síria está desafiando a Deus, né, falando que Deus não vai livrar eles, né. Olha só, a mesma coisa que lá está na profecia de Isaías 10, né, a arrogância. Como ele tomou Samaria, ele também iria tomar o quê? Jerusalém. Verso 18. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos da rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate, de Arpade? Onde estão os deuses de Serfavaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses desses países que os livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Olha só, né, a arrogância desse rei da Síria, né? Ele tomou várias cidades que tinham deuses, né? Tomou até a Síria, como eu já expliquei aqui, a Samaria, desculpa, e falou, né, que o Senhor, né, Yahweh, que é o Deus de Israel, não iria também livrar Judá. Olha a arrogância dele, né? Então, essa mesma arrogância, você acha que vai estar na boca de quem? Né? Quando o anticristo vier contra Judá, no futuro. Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei, né? Não lhe respondereis. Aqui é Ezequias ordenando aos judeus a não responderem. Então Eliaquim, filho de Ilquias, mordomo de
e Sebna, o escrivão, e a Joá, filho de Asaf, o cronista, rasgaram suas vestes e vieram a ter com o rei Ezequias. E lhes proferiram as palavras de Rabsaquer. Então você vê aqui, né, a arrogância, né? E aqui os servos de Ezequias vão estar repetindo, né, essas arrogâncias, né, que o rei da Síria estava ameaçando ajudar. Aí agora vamos no capítulo 37. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim e ao mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos e os sacerdotes que vestiam pano de saco, e ao profeta Isaías, filho de Amós. Então você vê aqui, né, que isso aqui vai ser uma alusão a quem? Também as duas testemunhas, né? Olha só como aqui o Senhor não está levando nossa mente ao tempo do fim, né? As duas testemunhas que vão estar vestidas de pano de saco, né? Então você vai estar vestida de pano de saco, por quê? Porque vai ter tribulação. Então as duas testemunhas vão estar o quê? Vestidas de pano de saco, né? Mostrando o quê? Submissão a Deus, né? Como aqui o rei Ezequias ordenou que todos fizessem e procurassem, né, ao rei, ao profeta Isaías. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu a carta do Senhor, a casa do Senhor, estendeu-na perante o Senhor. Aqui vai começar o clamor, né, de Ezequias, né, sobre as arrogâncias do rei da Síria. Inclina, Senhor, os ouvidos e abre, Senhor, os olhos e vê, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais enviou para afrontar o Deus vivo. Né? Você vê que Senaqueribe vai estar afrontando quem? Ao Deus vivo. A arrogância, né, que a gente já leu aqui. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Olha só que interessante, né? Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém maneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e a quem blasfemaste? E a contra quem alcançaste a voz arrogantemente e ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Né? Aqui é uma pergunta que Deus está fazendo. Né? Quem o rei da Síria está afrontando e blasfemando arrogantemente? É contra o Santo de Israel. Olha só, verso 28. Mas eu conheço o teu assentar, o teu sair, o teu entrar e teu furor contra mim. Né? Falando a respeito do rei da Síria. Deus falando a respeito do rei da Síria. Por causa do teu furor contra mim e porque a tua arrogância subiu até meus ouvidos, eis que porei anzol em teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar por onde vieste. Essa vai ser uma expressão chave que Deus vai estar usando nessa profecia. Por que eu digo isso? Aqui você vai ver que é a resposta de Deus à oração, né, e à humilhação do rei Ezequias e a de todo o povo. Ouviu a afronta do rei da Síria no passado, que é Senaqueribe, né? Então Senaqueribe vai estar sendo o que aqui? Uma figura do anticristo. Amém? E Deus não deixou o Senaqueribe no passado invadir Judá. Você vê que a profecia fala o quê? Que Senaqueribe iria voltar pelo mesmo caminho de onde ele veio, e realmente se cumpriu. Quando você continua lendo o texto aí, que Deus não deixou, tá? O rei da Síria invadir Jerusalém, e o rei Senaqueribe voltou realmente pelo mesmo caminho. Aqui o rei Senaqueribe ele vai tomar uma esparadada, né? Uma ferida do próprio Deus, porque o próprio vai vir um anjo do Senhor e vai ferir os soldados do rei Senaqueribe.
né? Você vê que ele vai receber uma chaga mortal. Entendeu? E ele vai o quê? Deus vai o quê? Botar anzol no nariz dele e freio na sua boca. Essas mesmas expressões vai estar em Ezequiel 38. Vamos abrir lá. Então, irmãos, vocês gravaram, né, as expressões que Deus utilizou ali contra o rei da Síria. Olha só que interessante. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, terra de Magog. Ou seja, aqui é a profecia contra Gog e Magog, um evento que está lá em Apocalipse. Você vai entender muito melhor agora Gog e Magog. Porque quando você estuda melhor ali o evento de Gog e Magog, tá? Parece ali no livro de Apocalipse que é uma profecia que está só o quê? Depois dos 1000 anos, depois do milênio. Mas não, é uma profecia que está 2 vezes. Vai ser repetida 2 vezes. Uma antes e uma outra depois do milênio. Olha só o que vai estar na profecia do Gog e Magog. Far-te-ei que te volvas, far-te-ei voltar. Porei anzóis nos teus queixos e te levarei a ti todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês e escudo, empunhados em todas as espadas. Olha só que interessante. As mesmas expressões que o Senhor deu lá para o rei Senaqueribe no passado, contra o rei da Síria. Lá ele fez ele voltar pelo caminho dele quando ele quis ir contra Judá, contra Jerusalém. Só que no futuro, o Senhor vai fazer o quê? Que Gog, da terra de Magog, vai botar anzóis nos queixos dele e vai fazer com que ele volte. Essa mesma expressão estava o quê? No passado, no rei da Síria. Então o rei da Síria vai voltar no futuro e vai se cumprir o que diz aqui na profecia. Persas, etíopes e de Put com eles, com todos os escudos e capacete. Olha aqui o povo de Gog e Magog sendo revelado, né? Os países que hoje são ocupados por quê? Por muçulmanos, né? A Pérsia, né, é o atual Irã, né? Etíopes na Etiópia, hoje um país também muçulmano, amém? E os de Put eu esqueci, eu vou deixar aí no vídeo escrito, tá? Mas eu esqueci que país é esse hoje, mas esse é um país também que tem hoje, também é muçulmano. Então você vai ver que os povos que vão estar o quê? Com Gog no futuro. É o quê? É a Síria voltando contra Jerusalém e vindo o anticristo que é deles. Entendeu? E assim vai se cumprir também o que diz no mesmo contexto aqui no verso 17. Olha só o que diz o verso 17. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele em que eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos, que te faria vir contra eles? Então assim vai se cumprir essa profecia aqui de Gog e Magog, porque você vai ver, né, que no passado foi quem? A Assíria, que teve contra Israel, né, aquele evento lá do rei Senaqueribe. E aqui Deus vai estar profetizando o quê? Que vai fazer ela voltar. E vai estar profetizando o quê? Ao longo de vários profetas. Então esse dizer aqui que o Senhor está dando na profecia de Gog e Magog está se cumprindo. Quando você soma as profecias. Agora vocês estão entendendo o porquê Gog e Magog é uma profecia que está espalhada sobre todos os profetas? É porque é a Síria, né? Quando você lê nos profetas as profecias contra a Síria, é justamente isso. É a Síria voltando no futuro contra o povo de Deus. Amém? Então eu espero que o entendimento aí dos irmãos tenham conseguido, né, entender aí, né, essas profecias, né? É Deus revelando, né, quem é o reino que vai estar no tempo do fim. Espero que tenha ajudado aí os irmãos, tá? Eu vou estar trazendo mais profecias, mais estudos. Eu, como falei, não sei quantos vídeos vão ser, tá, dessa série, mas eu vou estar finalizando essa série, tá, com Daniel 11, para estar fechando. Isso é certeza,
Vou estar pontuando ali algumas coisas ali em Daniel, né? Depois que a gente ter todo esse entendimento na mente, da onde vem o anticristo. Amém? Então, o vídeo de hoje vou estar finalizando aqui. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, os irmãos façam aí, que eu vou estar respondendo. Amém? Fica na paz do nosso Senhor Jesus e até a próxima.